Bom, gente, então, prazer estar aqui com vocês, né? Eu aqui, meu amigo Pedro. A gente vai contar um pouco para vocês da história que foi desenvolver a Dona Eva, né? O nome é maravilhoso, Pedro, 10 de 10 para o nome aí, né? E vamos compartilhar um pouquinho desse contexto com vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia. Obrigado primeiro à TOFWORKS pelo convite. É um prazer estar aqui nesse fórum tão técnico, com gente tão especial, falando de um projeto que para nós é bastante especial também. Quando a gente para pensar nos desafios do ponto de vista do negócio, é simples de explicar e difícil de resolver. Então, existe uma figura que intermedia a venda de seguros. Essa figura é o corretor. O corretor ele é independente. Ele não trabalha para a seguradora A nem para a seguradora B. Então, a gente, enquanto seguradora, precisa ter uma figura para ajudar o corretor na estratégia de vendas, para dirimir dúvida, para assegurar ele de seja lá o que for que ele precise e para fazer esse intermédio, para conseguir desenhar uma estratégia conjunta com um grupo de corretores. Essa figura é o gerente comercial. E o gerente comercial, ele fica muito onerado, ele é muito tomado, porque é um gerente para atender um grupo grande de corretores. E cada um desses corretores tem uma equipe, tem uma carteira de clientes. Então, o tempo do gerente comercial de sentar, olhar, vou falar com a corretora A, vou desenhar uma estratégia para eles, vou me sentar com eles, vou discutir, vou ver como é que eu consigo gerar valor, como é que eu trago mais venda, como é que eu potencializo o produto A ou B. Esse tempo é muito reduzido. A ideia do projeto todo é como é que eu consigo entrar nesse aspecto, nesse processo e gerar valor aqui. Essa é a toada toda. Exatamente o que eu acabei de explicar. Então, assim, quando a gente para pensar do ponto de vista de, ok, eu sei qual é o problema, como é que eu vou agora, de maneira coesa e lógica, estruturar uma resposta usando uma tecnologia? A gente precisou entrevistar vários desses gerentes comerciais e entender com eles. Na sua dinâmica de trabalho, o que é que mais dói? O que é mais complicado? O que é que não sobra tempo para você fazer? Então, a gente entendeu que é a consulta massiva de um monte de sistema e de um monte de dashboard para conseguir desenhar um panorama da realidade. E isso reiteradas vezes, para qualquer que seja o contexto em que ele se vá. Então, se a gente tivesse um botão mágico para oferecer para eles, o que eles precisariam? As respostas foram, basicamente, um jeito de atribuir desconto para os corretores e um sistema de dados sem problema. A primeira a gente não consegue resolver, a segunda a gente consegue. Então, a lógica da Dona Eva é como é que eu sistematizo essa passada de análise e estratégia de tal modo que ele não precise mais gastar o tempo dele com isso. E que eu consiga uniformizar a minha estratégia corporativa. Todo mundo vai ver os resultados de uma mesma estratégia, só que personalizada para o seu conjunto de corretoras e o seu conjunto de dados. A lógica é essa. Então, é isso. O objetivo é melhorar a performance de venda, então ele precisa vender mais, ele consegue induzir mais venda, e quando a gente fala de alavancar negócio, ele consegue persuadir aquela carteira de clientes a transitar por produtos que ela não normalmente transitaria. Ela consegue fazer tanto upsell quanto cross-sell de maneira mais bem direcionada, de novo, usando o apoio de outros modelos, mas aí o Edu vai entrar nesses pormenores. Então, o que a gente tem de funcionalidade principal, de maneira bastante rápida? A gente faz uma análise detalhada das corretoras, usando um skill set de modelos, a gente faz insights personalizados da rotina dele, usando um outro skill set, a gente monitora uma infinidade de indicadores para conseguir construir esse panorama para ele, e a gente ranqueia essas corretoras para que fique mais fácil dele agir. Então, basicamente, o que eu espero que ele faça? Agora, quando ele começar o dia dele, eu não quero que ele abra um sistema e procure. Ele pega o celular e fala, Eva, o que eu preciso fazer hoje? E ela diz para ele, olha, você precisa falar com a corretora tal acerca desse assunto, com a corretora B acerca dessa cotação.
Então, se ele fizer só aquilo, já gera valor o suficiente para ele poder, com o resto do dia dele, só atender o telefone e tirar a dúvida que os corretores têm. Parece uma coisa simples, né, Pedro? Fazer uma pergunta é uma coisa relativamente simples, né? O que eu devo fazer hoje? Exatamente. A resolução da pergunta é que é complicada. Exatamente. E, basicamente, para a gente conseguir medir o sucesso, tem toda essa estratégia, mas o que a gente quer ver é quanto ele está usando, quanto uma massa que usa massivamente a Eva usa de fato, como é que o comportamento dela se compara antes e depois do uso contra quem não usa muito frequentemente, como é que o comportamento se compara. Essencialmente, é um enorme teste ABC. E tem também a métrica mais importante, né, que é o que a gente vem falando, é dinheiro, né? Dinheiro, gente. Quanto isso vai aumentar as vendas de seguro. Bom, eu posso falar um pouco de como a gente construiu essa solução. E uma das coisas que eu comentava com o Pedro, quando a gente começou a interagir, que essa é uma das coisas legais de trabalhar na TOTWORKS, né? Como tem gente do mundo inteiro resolvendo problemas nas mais diversas características, a gente já tinha trabalhado com esse tipo de arquitetura multi-agentes em outros casos de uso. Então, apesar de parecer um problema simples, a implementação, como vocês vão ver, é extremamente complexa, mas a gente já sabia como fazer, né? Porque já tinham alguns exemplos de como isso poderia ser feito, tá? E aí a gente trouxe para o Pedro, e eu acho que foi aí, né, Pedro, que a gente começou a se entender logo de cara, né? Foi. Essa visão da solução Talk to Data, que a ideia é muito simples, né? Para nós que somos pessoas de dados, a gente não acha, na maior parte dos casos, né, que acessar uma tabela é um procedimento complicado, né? Ou que fazer um relatório é um procedimento complicado, né? A gente acha que é uma coisa relativamente simples. Mas, na realidade do gerente comercial, que está, às vezes, em trânsito, né, está no carro, indo visitar cliente, ele não vai acessar ali um sistema para fazer uma pergunta que vai trazer o insight que ele precisa para o negócio. Então, a ideia da solução Talk to Data é ela ser a sua interface para a área de dados da Porto, né? Inclusive, a gente pode falar disso um pouco mais em detalhes, uma pergunta como, o que eu devo fazer hoje, né? O time do Pedro lá, que é um time de experimentação, desenvolveu um modelo de inteligência artificial que consegue saber, com base no perfil do gerente comercial, o que ele precisa fazer hoje. Certo, Pedro? É isso, exatamente isso. E aí a gente desenvolve essa infraestrutura para poder acessar esse background que está no fundo, né? Que é justamente o que a solução Talk to Data se propõe a trazer. Ela parece muito simples, tá? Você vai construir uma conversa, e aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, a gente fala de tarefas de copiloto, né? Ou seja, eu tenho humano e inteligência artificial, existem tarefas que são feitas pelas pessoas, tarefas que são feitas exclusivamente pela inteligência artificial. Então, a principal parte aqui, e acho que essa é uma riqueza da nossa arquitetura, é você conseguir construir uma conversa para que, com base nessa conversa, você ative o agente certo que vai trazer a resposta que você precisa. Tá? De maneira bem resumida, é isso que essa solução faz. E aqui, já trazendo... Esse slide está ficando famoso, hein? Vamos ter que patentear, Pedro, né? Esse está rodando o mundo todo. É tão simples e tão óbvio, mas tão claro, né, qual é o problema que ele quer resolver, que a gente consegue explicar muito rápido para as pessoas como é que isso funciona, né? Então, acho que o grande segredo aqui dessa arquitetura é a gente criar o que a gente chama de um agente orquestrador, que é o Reasoner, né? Que ele consegue, por trás, identificar qual tipo de tarefa você quer realizar. Então, aqui, por exemplo, né, quando ele faz essa pergunta, o que devo fazer hoje, que é a pergunta que a princípio é simples, mas ela é complexa, o que a gente sabe? Que existe dentro da base de dados uma consulta relacionada ao corretor que está logado e as recomendações para eles que a gente vai precisar executar e devolver numa interface conversacional para que ele consiga responder, que é justamente o que faz o primeiro agente, né, que é o que a gente chama de text to SQL, né? Ele vai gerar uma consulta numa base de dados, retornar os insights e formatar esses insights de uma forma que funcione a resposta ali para as pessoas que estão consultando, né? Existe uma complexidade por trás de como isso foi feito, mas é isso, né? Ele vai trazer os insights ali atualizados. Eu vou pular para a terceira, depois eu volto para a segunda, que é a terceira parte, que é o agente especialista 3. Ele é o que hoje em dia é chamado de RAG simples, né? Você consegue fazer busca em documentos estáticos.
uma curiosidade sobre esse projeto, né? Era um projeto de 8 semanas, o Pedro sempre tem uma gacinha nas sextas-feiras. Ele falou, então, gente, agora são 4, né, semanas. Não cortou o tempo pela metade. Aí, no final da primeira semana, então, será que dá para mostrar a semana que vem? Aí viraram 2. Por isso que ele está rindo, né? Fica fazendo bullying com a gente. Isso se chama pressão executiva e eu tive só um percentual dessa culpa. Ok. E o mais engraçado é que a gente tinha uma série de restrições relativas ao ambiente operacional da Porto. Então, por causa disso, a gente também acelerou o desenvolvimento dessa solução, onde vamos partir do princípio que eu não tenho acesso a nenhuma base de dados, nenhuma, 0 acesso. Como que eu consigo, ainda assim, ter informações para obter insights, né? Então, a gente começamos pelo Agente 3, que é, vou te dar um disco aqui, você joga o que você quiser aqui dentro, e essa vai ser a nossa fonte da verdade para a construção do primeiro agente. E aí a gente foi evoluindo a partir disso, né? E agora nós estamos finalizando a segunda parte, né, que o Agente Especialista 2. Esse eu acho que é um pouco mais complexo, e é um problema até de negócio que muitas empresas têm, que existe muito problema de ambiguidade, né? Então, sei lá, a pessoa fez uma pergunta super genérica aqui sobre, olha, o que são considerados dependentes legais, né? Então, isso pode ser uma coisa, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista de saúde, né? Sei lá, por exemplo. Então, a gente está desenvolvendo uma forma de você conseguir classificar e desambiguar documentos estáticos que estão dentro de um repositório também, né? O engraçado, né, Pedro, é que para a pessoa volta o quê? Um texto, né? Então, vou botar no chat GPT para ele resolver minha vida. Ignora tudo que tem do outro lado, né? E aqui a gente nem está usando o chat GPT. Importante ressaltar também, acho que vale a citação, que esse projeto tem uma parceria tríplice, né? A TOTWORKS, Google e a Porto Seguro também. E toda essa arquitetura é baseada nos modelos do Google, Gemini. Então, a gente está utilizando aqui justamente todos esses componentes baseados no Google para resolver esse problema. Tá? Já avançando um pouco mais, e esse aqui é a nossa visão de longo prazo para Porto Seguro, que inclusive quando a gente trouxe para as pessoas que estão acima do Pedro, para os chefes, pessoas lá, eles finalmente entenderam a riqueza desse problema, que, gente, a gente precisa entender que ter uma pessoa técnica entre o negócio e a decisão que o negócio precisa tomar não é bom para o negócio. Idealmente, o negócio deveria ter ferramentas para tomada de decisão que fossem mais fáceis, mais simples, né? E quando a gente mostrou esse desenho para eles, eles entenderam. Então, agora, os executivos da empresa, os gerentes comerciais, os corretores, todas as pessoas que não são necessariamente da área de tecnologia, podem ter uma interface conversacional para acessar os dados. Certo, Pedro? É exatamente isso. A gente vai remover a tarefa de análise e extração de dados com a plataforma. A ideia é que, qualquer que seja a dúvida, fácil ou complicada, todo mundo consiga usar a mesma plataforma para responder. Exatamente. Vocês querem ver o bichinho funcionando, né? Então, temos uma demo aqui. Tá? Será que eu tenho que apertar de novo? Acho que sim. Deixa eu ver. Tem como voltar para trás se eu passar para frente? Deixa eu ver. Aí, agora vai. Então, essa aí é a carinha dele, né? Essa é a cara web, mas ele também tem interface mobile. A gente coloca algumas perguntas à esquerda, né? São as principais perguntas. Naquela estratégia da gente conseguir induzir o que o gerente comercial vai olhar, ele pode perguntar o que ele quiser, mas já tem uma lista de perguntas cuja curadoria a gente fez. Aí a gente está fazendo algumas perguntas, né? Então, produtos já é uma consulta mais complexa, né? Aí a gente está fazendo uma análise das corretoras que mais venderam, né? No último trimestre também. A gente consegue retornar para eles. Essa já é uma busca contextual sobre assunto, né? Eu quero me conectar aqui ao portal do corretor, por exemplo. A interface é a mesma, né? Mas muda a forma de responder. E aqui ele também pode digitar, né? O que ele quiser perguntar. Não fica restrito às perguntas, mas a gente sugere. E aí, como devo planejar o meu dia, né? Que é aquela mesma pergunta, o que devo fazer hoje, só para mostrar que tem como você colocar. Aí ele já traz aí insights atualizados, né? Sobre tudo isso.
Ou seja, é uma interface, né, simples, super simples, né, mas que traz outros resultados. O que nós estamos adicionando agora é um caso de uso que a gente mapeou, e o Pedro comentou com a gente, que essas pessoas estão no trânsito, estão no dia, não dá tempo de digitar, né? Então, essa semana a gente está implementando a interface de voz, que é um push, que ele vai apertar um botãozinho ali e consegue falar com a gente. Esse é o plano. Algo mais aí sobre a interface que você queira adicionar aí, Pedro? Acho que não, a ideia é exatamente ela ser responsiva, porque ele vai sempre estar na rua, é dificílimo que ele esteja no escritório, e a ideia dele conseguir mapear por voz é para que fique ainda mais fácil. Ele está caminhando para ir falar com o cliente, ele pergunta o que ele precisa, a resposta é gerada, coloca no bolso e está resolvido. Legal. Então, lembra do MVP que era para ser feito em 8 semanas, né? Aí depois foi diminuindo e tal. A gente conseguiu cumprir o desafio das 4 semanas, mas a lista de demandas não aumenta, né? A gente gosta das clientes, mas, né, eles vão sempre colocando mais desafios. Então, a gente tem um compromisso grande para cumprir agora com o que a gente considera MVP, que vai ser finalizado em 15 dias, né? A versão já é funcional, mas a gente tem mais funcionalidades adicionando. O nosso plano, então, a partir daí, é criar a linha de base e fundação para que isso possa ser expandido para outras áreas da Porto, né, Pedro? Acho que já tem um caso de uso mapeado, né, Tem, o próximo caso de uso é para os corretores especificamente. Isso. A ideia é uma simplificação, então imagina que, quando a gente fala da EVA, a ideia é que ela consiga responder tanto sobre dados estáticos, formulários normativos e tudo mais, quanto sobre dados dinâmicos, que são os dados de produção. Quando a gente fala para o corretor, ele sabe qual é a produção dele. O que ele tem dúvida é de normativo, é de especificidades de produto. Então, a ideia do segundo copiloto, que vai ser a Dona Rosa... Dona Rosa, adoro, maravilhoso esse ela conseguir resolver as questões normativas via RAG, usando a mesma infraestrutura e a mesma interface, só que com um problema menor, um problema em escala reduzida. E só para deixar aí um agradecimento a todo o time envolvido no projeto, que está aqui, algumas pessoas estão, outras não puderam estar. Um agradecimento especial também ao time Google, que é super parceiro, está com a gente todos os dias no desenvolvimento. E, obviamente, a Porto pela confiança e pela parceria. Sobre isso.